Oi, bom dia, um dia ótimo para todo mundo, um dia maravilhoso. Vamos orar? Pai, dá-nos hoje entendimento, Pai, nós vamos ler Efésios, Pai. Abra os olhos do nosso coração, os olhos da alma, Pai, para que nós possamos entender, ter discernimento da Tua palavra. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Nós vamos ler sobre Efésios. Aqui, ó, é a cidade, tá vendo? A cidade, ela tinha uma movimentação comercial bastante significativa. E hoje nós vamos ler, não sei se vai dar para você ler aí, ó, o que está escrito, mas nós vamos falar sobre a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Mas nós vamos muito além do que isso. Eu vou pedir a vocês que me ajudem na interpretação, no entendimento daquilo que Paulo queria passar. Então, Éfeso, ela estava localizada na rota mais direta por mar e terra, em direção às províncias orientais do Império. Éfeso é a atual Turquia, né? Era um dos melhores empórios do mundo naquela época de Paulo, há mais de 2.000 anos atrás. Certamente nenhuma cidade da Ásia era mais famosa ou mais populosa. Era contada ao lado de Roma, Corinto, Antioquia e Alexandria, como um dos principais centros urbanos do Império. Eu gosto muito desse entendimento da gente entender hoje e entender que no passado acontecia a mesma coisa que acontece hoje. Só não tinha trem, metrô, carro, né, esses automóveis, moto, mas tinha transporte, meios de transporte naquela época, e era muito movimentado, e tinha um comércio muito frenético, e tinha também templos, estádios, tinha um teatro que cabia 25 mil pessoas sentadas, né, e ela ficava situada, tinha um porto que desaguava no rio Cáster, e do rio Cáster ia para o Mar Egeu. E tinha ela era interseção de rotas de navios comerciais, né? E ela tinha também o templo de Ártemis, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, a deusa Diana dos romanos, né? E nós vamos ler um pouco do que Paulo escreveu aos Efésios. Se você olhar Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, você vai ver que Lucas ele escreveu um relatório para Teófilo, e ali ele fala sobre muitas coisas que Paulo fez em Éfeso. E esse vídeo de hoje é só para a gente fazer uma introdução, né? Qual é a intenção de Paulo a escrever essas cartas, né? Era fortalecer, fortificar o entendimento daqueles que haviam crido em Cristo Jesus. Então, a carta de Éfeso, ela tem um fundamento muito em cima da sabedoria de Deus, a presciência de Deus e o propósito de Deus. Paulo frisa que fomos salvos não somente para o nosso benefício, mas também para trazer louvor e glória a Deus. O ponto culminante do propósito de Deus, na dispensação da plenitude de tempo, que é a que nós estamos vivendo hoje, é fazer todas as coisas do universo convergir em Cristo. Esse é o ponto culminante. De toda a Bíblia, o ponto culminante, na verdade, é esse: convergir todas as coisas a Cristo. É crucialmente importante que nós cristãos, que vivemos pela fé em Cristo, tenhamos pleno discernimento disso. E Paulo também ele coloca alguns passos que nós devemos seguir para entender isso. Um deles é que Deus reconciliou entre si os indivíduos. A gente parte do princípio que houve uma ruptura entre Abel e Caim, 2 irmãos, um matou o outro.
Obviamente houve um juízo, uma execução, uma sentença. Caim passou a ser errante, né? E nesse mundo que nós vivemos também como errante, né? E Paulo, ele faz uma oração, e eu quero, junto com vocês agora, ler essa oração que Paulo faz. Portanto, capítulo 2, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, errantes pelo mundo. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Caim foi um desobediente. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da justiça, da mesma justiça que foi executada em Abel, em Caim. É uma coisa, para mim, que me chamou a atenção, é que costumavam viver quando seguiam presente ordem deste mundo. Deste mundo. É o príncipe do poder do ar. É o príncipe do poder do ar. Eu não quero tornar esse vídeo muito longo, porque eu quero fazer vídeos pequenos para a gente poder conversar sobre isso. É o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, né? Como os outros, éramos por natureza merecedores da justiça, como todos os que ainda não aceitaram e creram em Jesus, né? Paulo está falando isso, como os outros, nós éramos merecedores da justiça. Todavia, Deus, que é misericordioso, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo. Com Cristo nós resgatamos a possibilidade de viver, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir. Paulo está falando lá atrás, essa era agora que nós vivemos, é uma era que veio. Nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não, eu me salvei pela minha própria força. Não por obras. Porque dei cesta básica, porque ajudei a velhinha a atravessar a rua, porque isso é natural, isso tem que ser feito mesmo. Isso não salva ninguém, né? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Todas as obras já foram preparadas por Deus só para nós as praticarmos. Então, eu quero compartilhar essa parte com vocês agora e falar sobre a oração que Paulo fez. Paulo orou assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, de Jesus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, os olhos da alma, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos
e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Essa hoje que nós vivemos é uma que veio. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E que o Senhor nos abençoe. Amém.